Hoje eu vou falar sobre a história de vida de Silvio Santos. Por que eu escolhi o tema Silvio Santos para falar? Silvio Santos tem uma história fantástica. Silvio Santos, todo mundo conhece Silvio Santos hoje em dia. Hoje em dia ele é o dono da SBT, para quem não sabe. E por isso eu quis escolher esse tema para falar um pouco mais sobre esse comunicador daqui. Silvio Santos, ele é do Rio de Janeiro, carioca. Ele nasceu no dia 12 de dezembro de 1930, na travessa Bem Divino, Vai da Lágrima. Silvio Santos é só um nome artístico. Na verdade, Silvio Santos, o nome do RG é Senhor Abravanel. Senhor por causa da mãe dele que é turca. E a mãe turca não sabia muito pronunciar Senhor, ele sempre chamava ele de Silvio. Aí teve um dia que ele foi se apresentar no show de calouros do Jorge Cury e falou assim que o nome dele, quando o produtor perguntou o nome, ele falou assim: você pode colocar aí Silvio Santos. Santos por quê? Segundo ele, os santos ajudavam. Silvio Santos, o nome Senhor, tinha um poder bem grande que já estava predestinado a ser do Silvio. Silvio Santos é descendente do Isaac Abravanel, Dom Isaac Abravanel. Ele foi investidor de Cristóvão Colombo para descobrir as Américas. Silvio Santos, quando era criança, ele e seu irmão Léo Santos iam muito ao cinema. Só que ele não pagava, ele estava pela porta do fundo e ele assistia o filme lá e saía pela porta do fundo sem pagar. Aí teve um dia que Silvio Santos e seu irmão estavam planejando ir ao cinema nesse dia. Só que aí Silvio acordou meio gripado, meio doente, e a mãe dele não deixou. Ainda bem que a mãe dele não deixou. E nesse dia o cinema dele pegou fogo. E morreram algumas pessoas lá. Aí quase não temos esse apresentador que temos hoje. Silvio Santos, na época de escola, já começava a vender produtos. Comprava doce para vender doce. Já começava um grande empreendedor nessa época. Fazia o próprio negócio lá para vender doce, comprava e vendia mais doce para conseguir mais dinheiro ainda. Como todo mundo sabe, creio eu, Silvio Santos foi camelô. E ele foi camelô por 14 anos, no Rio de Janeiro mesmo. E Silvio Santos, como ele era muito inteligente, viu que na época de 1956 era ano eleitoral. E muitas pessoas estavam tirando o seu título de eleitor. E Silvio Santos, como era um grande empreendedor, ele comprava esses capinhos para encapar o título de eleitor, ele comprava e revendia. Sempre quando ele comprava tipo umas 10, aí ele falava que estava acabando para poder vender mais, a atenção do cliente, chamar mais a atenção do cliente para poder vender mais. Então ele comprava e revendia, a mesma coisa que ele fazia com doce. Doce, ele ia na escola, vendia os doces, chegava em casa, comprava um doce para vender no outro dia. Silvio Santos, com o dinheiro do camelô, ele queria ajudar em casa e queria continuar nos seus estudos. Ele continuou tanto que se formou em contabilidade, mas ele viu que o negócio dele era falar para o público. Silvio Santos, quase todo mundo sabe que Silvio Santos vendeu caneta. Ele ficou muito famoso nessa época porque ele vendia essas canetas, e para vender essas canetas fazia tipo umas mágicas para chamar a atenção do público, e com o público chegando lá ele poderia vender mais canetas do que fosse necessário. Silvio Santos falou em uma reunião que ele fez lá com os funcionários da SBT, que como camelô ele já era um empresário, que ele tinha 3 funcionários. Um ficava olhando quando vinha o Rapa. O Rapa era os guardinhas da prefeitura que fiscalizavam lá que não podia vender os produtos que o Silvio Santos vendia na época. Aí tinha um horário lá que os Rapas saíam e o Silvio Santos entrava em ação para vender suas canetas, seus títulos de eleitor, as capas de eleitor. O outro cuidava do estoque de canetas, como eu falei para vocês, que sempre quando a caneta acabava, o Silvio Santos falava: tem só mais uma, tem só mais duas. Aí acabava isso aí, o outro ia, pegava mais caneta onde que reservava, colocava e abastecia o estoque. E o terceiro era como um farol, ele chegava para atrair a atenção do cliente e falava assim: nossa, que caneta boa, me dá um. Aí assim chamava a atenção do pessoal para poder comprar. Silvio Santos sempre reservava esse horário de 45 minutos na hora do almoço, onde o Rapo, que é o guarda da prefeitura, estava almoçando para poder fiscalizar lá, não podia. Aí, uma dessas vezes, um dos funcionários falhou quando
quando o guarda saiu da hora do almoço lá e não viu que tinha saído. E nisso aí, o Silvio Santos foi pego. Ele é esse diretor de fiscalização da prefeitura. Então, o diretor de fiscalização da prefeitura chegou para o Silvio, na época era senhor mesmo, chegou e falou assim: nossa, você tem uma voz bonita, você tem uma voz encantadora, você não queria fazer um teste numa rádio, não? Aí o Silvio Santos não, falou: tá bom, né? Já que a gente perdeu os canetes, perdeu o dinheiro aquele dia, ele foi. E Silvio Santos passou em primeiro lugar naquela época. Ele é tão dedicado, ele passou em primeiro lugar. Venceu até o Chico Anísio. Para quem não conhece o Chico Anísio, ele fez a escola do Dr. Raimundo. Vai passar. Aí estava o Chico Anísio aí, para quem nunca viu. Silvio Santos, aos 18 anos, todos os homens brasileiros têm que se alistar às Forças Armadas. E com 18 anos, Silvio Santos escolheu a escola de paraquedistas do Rio de Janeiro mesmo. Lá ele se foi considerado um bom salto. Falaram no exército, para uma entrevista que teve no YouTube, que ele teve bons saltos, que se destacaram nos seus saltos lá nessa escola de paraquedistas. 2 anos depois, Silvio Santos saiu do exército e começou a trabalhar como locutor de uma rádio em Niterói. Silvio Santos, para ir trabalhar nessa rádio, ele pegava essa balsa aqui. Não é exatamente essa, mas é esse modelo. E Silvio Santos reparava que aquela balsa não tinha muita animação, era sem graça. Era só uma pessoa que estava na balsa e ficava se falando lá, não tinha nada para vender, esperava o tempo passar. E Silvio Santos, como já era um grande empreendedor, Silvio viu lá uma oportunidade. Então ele pediu demissão da rádio que estava trabalhando e com o dinheiro da rescisão ele investiu em equipamentos de som e montou um bar com som e bingo. E Silvio Santos, nesse processo que eu estou passando, Silvio Santos fez tanto sucesso com esse bar que começou a separar um espaço para publicidade de produtos. E nessa época, Silvio fez um acordo com a cervejaria Antártica e começou a vender bebidas naquela balsa. E tinha até uma promoção, assim, na compra de uma bebida, um refrigerante, ele ganhava uma carteira de bingo, aí já fazia parte do comércio dele que fazia. Mas, infelizmente, depois do tempo, essa balsa sofreu um acidente e acabou tendo que ficar parada. Aí temos lá a primeira vez que o Silvio Santos ficou desempregado totalmente. Mas como ele fez muito sucesso nessa balsa, Silvio vendeu muita cerveja lá, e o próprio dono da Antártica chegou para Silvio e falou para ele passar um tempo em São Paulo para poder vender mais e mais cerveja e bebida na Antártica. E chegando em São Paulo, o Silvio Santos começou a trabalhar no bar, mas como ele tinha uma voz boa, ele começou a apresentar algumas caravanas de artistas. Isso fazendo alguns sorteios, alguns espetáculos. E Silvio Santos, como ele era muito branco, ele ganhou o apelido Peru que Fala, que toda vez que ele falasse com o pessoal, com o público de caravana, ele ficava muito vermelho, assim, ganhou esse apelido Peru que Fala. E a caravana do Peru que Fala, como ficou conhecida, fez muito sucesso na época. Fez tanto sucesso que Silvio Santos fala no seu programa até hoje, o bordão: a sua caravana de onde? Quando ele chama o seu auditório, aí perguntar onde que veio aquela garota, aquela mulher. Silvio Santos, nesse tempo, foi trabalhar numa rádio nacional em São Paulo. Mas o salário dessa rádio era muito pouco. Silvio Santos continuou como corretor de anúncios e animador de caravanas, que era aquilo que ele sabia fazer, aquilo que encantava o público, era falar com o pessoal. E isso chamou a atenção de Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega é um nome conhecido aí. Ele é exatamente o pai da Praça Nossa, pai do Carlos Alberto de Nóbrega. E nessa época ele era dono do Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade não estava andando bem os negócios, assim. Ele chamou o Silvio, como o Silvio podia ter o dom da fala, chamou o Silvio para vir resolver esse negócio, que estava fazendo uma falência. Aí Silvio aceitou e foi. E Silvio conseguiu sim, tirar o Baú da Felicidade da crise e colocar ele para cima, com o seu dom de voz. E de agradecimento, o Manuel de Nóbrega deu o Baú da Felicidade para o Silvio Santos. E com isso, o Silvio Santos começou o seu próprio negócio do Baú da Felicidade.
Silvio Santos, no Baú da Felicidade, começou a trabalhar na TV Paulista, com o seu primeiro programa, Vamos Brincar de Forca, em 1961. Em 1961, Silvio Santos deu início ao maior programa de TV do auditório dominical, que é Vamos Brincar de Forca. Logo depois se tornaria o programa Silvio Santos, que todo mundo conhece hoje em dia. Silvio Santos, para trabalhar, não era contratado, não. Teve que alugar 2 horas dessa programação de domingo da TV Paulista, depois do meio-dia. E como ele alugava, ele tinha que ganhar muito dinheiro. E para isso ele já fez a vitrine para o Baú da Felicidade, para poder vender assim, os carnês de brinquedos para o Natal, assim, que era parcelado. E como eu falei, nasceu aí o programa Silvio Santos. Além de fazer sucesso na TV Paulista, Silvio Santos queria muito mais, queria crescer, ele queria o Brasil inteiro conhecer ele. Então, Silvio Santos estreou um programa na TV Tupi, que ficou conhecido como Silvio Santos Diferente, onde ele podia fazer tudo, podia brincar com o povo, podia sair na rua, aí pode passar. E o sucesso na TV do Silvio Santos aumentou cada vez mais as vendas do Baú da Felicidade, dos carneiros que ele fazia. Então o Silvio Santos aproveitou para manter o lucro na mão dele e acabou criando outras empresas. A primeira empresa que o Silvio Santos criou foi a publicidade do Silvio Santos, onde que, por exemplo, se a Coca-Cola queria anunciar um produto dela no meu programa, ela teria que pagar uma certa quantia para poder estar anunciando durante alguns segundos dos minutos. Criou também a válvula financeira, onde guardaria o dinheiro dos pessoal, dos seus funcionários e justo dele. Criou também uma construtora de casa, onde que, conforme o sucesso do Baú da Felicidade aumentou, Silvio Santos estava fazendo sorteio de casas, carros, etc. E também criou a Vimaves, montadora de veículos, onde era uma concessionária de carros, como ele fazia sorteio de carros, e queria pagar alguém para montar esse carro, acabou fazendo essa montadora de veículos. E a Baú da Felicidade, depois de 20 anos, acabou se tornando o Banco Pan-Americano, como todo mundo deve conhecer. E em 1966, a TV Paulista, onde o Silvio Santos trabalhava, se tornou a famosa Rede Globo. E aí está um cartaz de Silvio Santos quando estava na Globo, que era o Homem Sorriso, que era domingo, meio-dia na Globo. Era fazendo muito sucesso na época, todo mundo queria assistir Silvio Santos. Porque Silvio Santos tinha um dom na fala, todo mundo ficou impressionado quando o Silvio Santos começa a falar. Quer passar? E um pouco de tempo depois, Silvio Santos queria sair da Globo. O Roberto Marinho, que era dono da Globo na época, convenceu o Silvio Santos a ficar naquele programa que estava apresentando o seu programa de domingo. Então o Silvio Santos aí renovou o contrato por 4 anos. Só que a Globo começou a mexer demais no programa do Silvio Santos. O Silvio Santos ficou muito irritado por causa disso. A Globo começava a mudar os horários com frequência, queria mudar as coisas na programação, queria, tipo, se o Silvio Santos fazendo um quadro na rua, queria colocar o Silvio Santos fazendo um quadro numa casa, num hotel. E isso, o Silvio Santos chegou a reclamar, mas a Globo falou, quer saber, não tem nem. E, na minha opinião, a Globo tinha medo de Silvio Santos crescer a mais que a própria emissora, fazer com que a Silvio Santos se tornasse uma emissora dentro de outra emissora. Então o Silvio Santos foi obrigado, porque ele reclamou, não deu nada, foi obrigado a sair da Globo. E então eu vou fazer uma pergunta, como o Silvio Santos faria o seu programa de televisão, que ele gostava de fazer aquele programa, sem um espaço para a televisão? Não tinha rádio na época, não tinha internet como temos hoje. Então a resposta é simples, ele criou sua própria emissora. Mas só que Silvio Santos nunca quis ser dono de emissora. Ele sempre quis ser apresentador, porque era isso que ele sabia fazer. Ele sabe falar com o público, sabe interagir com o público. Então, ele falou numa reunião que ele não nasceu dono de televisão. Ele foi dono de televisão porque os donos de televisão fecharam a porta para ele. E como tem aquele ditado, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. E ele foi obrigado a ser dono de televisão e a comprar 50% de ações de uma emissora para poder se apresentar. Pode passar. E essa emissora é a Rede Record, como conhecemos hoje. O Silvio Santos teve que juntar com a família Carvalho, comprar essas 50% de ações da rede e se apresentar lá. Então, o Silvio Santos saiu da Globo no início de 1976
E no mesmo ano, ele foi nos Estados Unidos, pediu para que em 96 dias tivesse um programa de televisão na rádio, na televisão brasileira. E o pessoal lá riu dele, porque como um camelô, esse funcionário da Globo sabe o que quis, ia apresentar um programa tão grande assim, com um canal próprio para ele. E esse ano, ele ligou com a sua emissora, com a entrada do canal 4, chamado Estúdio Silvio Santos Cinema e Televisão LTDA, mais conhecida hoje como TVS. Eu acho que tem algumas vozes de vocês assistindo televisão na época que conhecem o SBT até hoje, assim, de TVS, que era muito famoso na época mesmo. E 5 anos depois, essa TVS, em 1981, passou a ser o SBT. SBT é o Sistema Brasileiro de Televisão. Aí está em 1981, o Silvio Santos inaugurou a famosa TVS. Aqui está alguns símbolos. Durante os anos, o Silvio Santos foi elaborando, foi fazendo um design. Aí acabou o último ano, TVS em 1990 foi decidido. E nos anos seguintes, Silvio Santos teve uma das piores dores da sua vida. Silvio Santos, a esposa, a primeira esposa de Silvio Santos, Cidinha, acabou vindo a óbito, vítima de câncer no estômago. Ela tinha apenas 38 anos, era uma moça muito jovem ainda. E com essa união que o Silvio Santos tinha, ele teve duas filhas. A Silvia Abravanel, que apresenta o programa Bom Dia Cia, ela é adotada, mas Silvio Santos, quando ela tinha 3 dias de vida, se não me engano, foi lá e adotou. E a outra é a Cíntia Abravanel, que é filha mesmo do Silvio Santos com a Cidinha. Pode passar? Atualmente, o Silvio Santos é casado com a Iris Pássaro Abravanel. A Iris faz as novelas do SBT, como Chiquititas, Carrossel, pode passar? E com essa união de Silvio e Iris, formou 4 filhas, totalizando 6 filhos. A primeira, eu acho que todo mundo conhece, é a Patrícia Abravanel. A segunda, que está do lado da Patrícia, em cima, é a Cíntia. Ela não é muito vista na televisão, não, porque ela não gosta mesmo de aparecer. A Daniela também não gosta de aparecer, mas ela é filha de Silvio Santos, ao lado de Silvio. Agora tem a Iris Pássaro, a Renata, logo acima de Iris, a Rebeca, que apresenta agora o Jequiti, roda roda Jequiti, aqui, e a Silvia, que é adotada, aqui. Passa? Passa mesmo. Muitas pessoas sabem que o Silvio Santos não gosta muito de dar entrevista. E isso tem um motivo porque o Silvio Santos nunca foi num programa de entrevista e falou sobre sua vida. Teve uma vez que o Silvio Santos foi na Flórida passar suas férias, como ele passa todos os anos, e fez uma consulta com uma cigana. E nessa consulta, a cigana falou para Silvio que se ele fizesse uma entrevista longa, de 20 minutos, por exemplo, forças negativas não iriam cair sobre ele. Então o Silvio Santos tem muito medo dessas forças cair sobre ele e ele acabar vindo a óbito no próximo dia. Pode passar. E claro, o Silvio Santos também, como eu falei um pouco tempo atrás, que ele se considera dono de televisão, aquele grande patrão que todo mundo fala que é Silvio Santos. O Silvio Santos se considera apenas como um funcionário desse SBT, como ele faz seu programa lá, saiu e vai embora para casa e pronto. O único programa que vocês vão conseguir achar Silvio Santos participando é no programa Praça é Nossa, no dia da inauguração do Carlos Alberto de Nóbrega na praça. Ele chegou lá, falou com o Silvio, o Carlos Alberto se emociona toda vez que vê essa cena, porque foi o único programa de televisão que o Silvio participou realmente. Foi lá, conversou com o cara, e por isso que foi um dos momentos mais bonitos da praça do Silvio Santos. Aí está o momento da praça quando reuniu Manuel de Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega com o Silvio Santos, nessa mesma época. Embora alguns achem que mentira, Silvio Santos ficou em uma reunião com os seus funcionários, ele não recebe nada por trabalhar no seu programa de dominadores, que é o programa Silvio Santos. Ele apenas recebia R$300 mil pelo baú da felicidade que ele apresentava. Mas como o baú da felicidade fechou, ele acabou virando voluntário da SBT. Mas claro, se você não recebe dinheiro com a Jequiti, Telecena e outras coisas a mais, que é propriedade dele. Pode passar? As filhas do Silvio Santos nunca foi chegado a mostrar suas filhas na televisão. Só que teve um dia que elas queriam muito conhecer o grupo Dominó.
Nesse dia, Silvio Santos chamou suas filhas, e acabou conhecendo lá, mostrando para o público quem eram suas filhas. Nesse dia aí, por incrível que pareça, a Patrícia Bravanel ganhou o apelido carinhoso de Silvio, como exibido. No final dos anos 80, Silvio Santos teve alguns problemas. Em 1987, ele teve alguns problemas na corda vocais, com suspeita de câncer. Mas ele, como tinha muito dinheiro na época, ele fez um tratamento no exterior que acabou conseguindo se curar dessa suspeita de câncer. Em 1988, Silvio Santos foi convidado a se candidatar como prefeito de São Paulo. Ele não aceitou, ele estava apresentando alguns programas, ele não aceitou, mas decidiu para o ano que vem se candidatar à presidência da República. Eu faço uma pergunta assim, não é para ninguém responder, mas já imaginou Silvio Santos sendo presidente do Brasil? Provavelmente o Brasil se comparava ao governo da Inglaterra, porque o governo da Inglaterra é um dos melhores do mundo. E Silvio Santos, como era muito inteligente, tem uma comunicação muito forte e ele sabe mexer com seus negócios, provavelmente o Brasil não seria como está hoje, com muitos desempregados ou outra coisa mais. Só que houve um pequeno problema. Silvio Santos demorou demais para tomar essa decisão de se candidatar. Então, por exemplo, quando o Silvio Santos começou a sua campanha, a campanha da eleição em si já estava em andamento, então não tinha como mais mudar o nome da cédula eleitoral. Por exemplo, se eu fosse botar lá Silvio Santos, não ia ter a opção lá Silvio Santos, ia ter, pode passar? No caso do Silvio Santos ia ter 26 Correia. Mas aí como que os eleitores de Silvio iriam votar no cara que não está nem escrito Silvio Santos? Silvio Santos tirou um tempo do seu horário lá na TVS para explicar para o público o que está acontecendo na época. E aí ele falou lá, por exemplo, se for botar mim, vai ter que botar aqui 26 Correia. Não é Correia, é Silvio Santos. Sabe? Infelizmente, nunca saberemos se Silvio Santos iria ser presidente da República ou não. Porque a poucos dias da eleição, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele impugnou sua candidatura por causa de alguns problemas com o seu partido. Não tinha nada com ele, mas o seu partido tinha alguma coisa errada que não acabou aceitando sua eleição. Mas se for para parar bem para pensar, o TSE nos deu uma chance, porque Silvio Santos iria sujar sua imagem, que ia de corrupção na época, ia ter se manchado e não ia ser aquele Silvio Santos que todo mundo admira hoje em dia. Esse aqui é recente, em 2011, Silvio Santos teve um rombo no seu banco pan-americano de 2,5 bilhões de reais. Silvio Santos poderia deixar os funcionários do banco arcar com aquele prejuízo. Só que Silvio Santos tinha colocado todas as suas empresas como garantia daquele banco para o sucesso. Então, se Silvio Santos deixasse o banco falir, ele falia junto porque ia perder suas empresas. E nessas empresas está como, por exemplo, o SBT. E para poder pagar essa dívida de 2 bilhões, Silvio Santos tinha 50% ainda da Record. Acabou fechando um contrato com o Edir Macedo, que é o dono da Record atualmente, para poder vender aquela emissora que comprou 50% de ações para o Edir Macedo. E aí formou uma grande aliança entre Edir Macedo e Silvio Santos, porque hoje em dia todo mundo fala SBT é melhor que a Globo é melhor que SBT. Todo mundo tem essa competição. Agora a Record, quase ninguém se compara a Record pelo fato delas ter que ser passado por Silvio. E um outro grande momento importante da vida de Silvio Santos foi em 2001, onde tivemos escolas de samba e tradição no Carnaval do Rio de Janeiro, homenageando Silvio Santos, um enredo feito para Silvio, que hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar. E nessa homenagem, Silvio Santos até chegou a desfilar no carro alegórico. Aí está no momento que o Silvio Santos estava em cima do carro alegórico e estava desfilando essa época, cumprimentando todo mundo. Em 2001, a filha de Silvio Santos, Patrícia Bravanel, foi sequestrada. Silvio Santos ficou em todo desespero, porque, por exemplo, se uma filha minha fosse sequestrada, eu queria achar de todo jeito de achar minha filha segura. E isso o Silvio Santos já até chegou a entrar em contato com a polícia,
Mas o policial falou assim que não era para Silvio Santos pagar o resgate, não, que eles iam dar um jeito para recuperar sua filha. Mas Silvio Santos, como ele tinha muito dinheiro e a polícia respeito lá da família, Silvio Santos acabou pagando 500 mil reais para o sequestrador e nesse tempo a Patrícia ficou 7 dias no cativeiro. Mas o sequestrador estava super bem, não agendou nem nada, só deixou ele no quarto com uma televisão e tudo, com a janela trancada, lógico, para não fugir. Depois de 7 dias que o Silvio Santos pagou o resgate, ela chegou em casa no seu próprio carro, mas só que o sequestrador não foi pego não. Ele foi para uma casa de Joinville e a polícia não sabia quem estava lá. Ao chegar lá a polícia, o sequestrador conseguiu matar 3 policiais e acabou sendo ferido, acabou sendo baleado com 2 tiros, se não me engano, nas costas. Só que aí o sequestrador estava procurando um lugar para poder ficar, poder estar escondendo do povo. Então ele foi ao lado da casa de Silvio Santos, interrompeu o dia, esperando a empregada de Silvio sair lá para jogar um lixo. Na hora assim que ela saiu, o sequestrador entrou na casa de Silvio Santos e acabou rendendo a sua família e Silvio Santos. Só que Silvio Santos, muito esperto, falou assim, eu valo mais, me guarde numa dispensa aqui. Mas ele liberou sua família e ficando sequestrado durante 7 horas dentro de uma dispensa. Nesse dia, a Mariana me falou aqui que o dia todo passando na televisão, o sequestro de Silvio Santos, todos os emissores só falavam isso. E para cuidar desse sequestro, foi chamado o negociador Diógenes Lucas. Ele é o maior negociador do Brasil. Ele é o fundador do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas e Especiais. Ele chegou na casa de Silvio, quando o Lucas chegou na casa de Silvio, ele se preparou lá com os estrelas de Hollywood militar, que ele era capitão. Lá só tinha coronel, comandante, só cargo alto. Abaixo dele tinha só a equipe GAT, que era a equipe dele. Ele chegando lá, Silvio Santos estava na dispensa, o Lucas chegou e falou assim, ô Fernando, que era o nome do sequestrador, Fernando Lucas, ô Fernando, vamos fazer um acordo aqui, não sei o quê. Aí o Fernando estava muito exaltado, baleado, falou assim, não, aguarde muito aqui, vou conversar com o Silvio. Silvio, então, muito inteligente, com o bom da fala, acabou fazendo uma amizade com o Fernando, entre aspas, que fazendo um acordo para ele saísse vivo. Que se o Santos não fosse tão inteligente, ele falou assim, numa ligação de telefone, se não fosse tão inteligente, provavelmente o Fernando mataria Silvio e antes de ele ser morto, mataria mais uns 3 ou 4 policiais. Então, Diógenes Lucas chegou e falou assim, e aí, Fernando, vai negociar agora ou não? Aí o Fernando falou assim, o Silvio, como estava tomando controle daquela situação, o Silvio Santos falou assim, ora, doutor Lucas, chamava o Lucas de doutor Lucas, ora, doutor Lucas, pode trazer aqui o governador do estado, que está tudo certo, que o Fernando vai se entregar. Mas o doutor Lucas não podia trazer o governador do estado lá, porque tipo, se ali está o Silvio Santos, aí os policiais fazem uma ocorrência. Se trazer o governador do estado, quem vai fazer a ocorrência para o governador do estado, que é mais alto da polícia, mas não é PM, não é polícia, não pode empreender. Então, chegou o comandante lá, falou assim, ô comando, como tinha muitos policiais na área, falou assim, comando, tá cheio de gente aqui, limpa essa área. E o comandante sabia que o Lucas era o próprio para fazer que ele tivesse negociado. Tinha total confiança naquela hora. Então o comandante chegou e falou assim, não, você pode ir embora, você pode ir embora, e limpou aquela área. Assim, ele falou assim, o Silvio falou que trazer o governador-geral do estado, só que como que o trazer o governador-geral do estado, sendo que se ele entra no meio da ocorrência. Então, aí, só que aí ele falou, não, vamos esperar então, porque o relógio de quem está aqui de fora gira de quem está lá dentro com uma arma na cabeça. Aí passou um tempo, aí o comando chegou pro Lucas e falou assim, mudança de planos. O governador-geral, olha como está vindo aí. Pode passar? Aí, então, já que ele tinha que aceitar que o governador estava vindo, ele esperou o governador chegar. Ao chegar lá, o Lucas passou as instruções do governador, você só se apresenta
fala quem você é, fala que tem a total integridade do Silvio e do Fernando, que não vai acontecer nada. Chegou, foi na porta com um escudo de policial, falou assim, não, eu sou o Geraldo Alckmin, estou aqui para manter a sua segurança e tudo mais. Aí, com isso, o Fernando deixou o Silvio passar e depois saiu logo em seguida. Silvio Santos parece que ele estava meio com amizade mesmo. Na hora de sair, o Silvio Santos estava querendo puxar o Fernando Lucas para vir para fora, falando, vem, ó, Fernando, vem, não tem que ser nada. Só que aí o Lucas não poderia deixar aquilo lá acontecer, porque vai para o Fernando, dava uma coisa na cabeça e queria matar alguém. Então o Lucas chegou para o Silvio, não, Silvio, deixa comigo. Aí o Silvio não escutou direito. Não, Fernando, vem. Aí o Lucas teve que engrossar e falou assim, não, Silvio, deixa comigo. Aí aconteceu lá o resgate e o Silvio Santos acabou saindo do vida, infelizmente. E pode passar? Aqui está o sequestrador Fernando Lucas. Depois de alguns meses, o Fernando Lucas acabou vindo a óbito por causa dos ferimentos da bala. Acabou dando uma grave infecção e acabou vindo a óbito. Pode passar? Ele tinha 19 anos. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, vai resumir tudo que eu falei e ao mesmo tempo é um dos melhores vídeos que eu já vi sobre a história do Silvio Santos. E um vídeo motivacional para quem quer concorrer um futuro grande. O Silvio Santos é bom motivação para vocês. Vou passar? Visão comercial eu tinha desde os 14 anos de idade. Quando todo mundo passou a precisar de título de eleitor, eu passei a vender suas cartas. Foi o primeiro produto que comercializei. Isso só por 45 minutos no horário de almoço dos guardas. Também me esforçava em expor a minha voz, o que me levou a ser convidado para trabalhar em uma rádio. Isso foi o começo da formação de um império comercial e das comunicações que hoje formam um grupo de 34 empresas. Foi mais de 70 anos de trabalho duro, determinação, dedicação, exploração do potencial e estratégia de aproveitamento da visão empreendedora e das oportunidades. Mas oi, eu sou o Silvio Santos. Apesar de ganhar o primeiro lugar em um teste na Rádio Guanabara, voltei a ser camelô, pois ganhava mais. Cruzava a Baía da Guanabara de balsa para ir trabalhar e notei o silêncio entre os passageiros. Montei um serviço de alto-falantes que transmitia músicas e nos intervalos fazia publicidade dos meus produtos. Eu decidi tentar a vida em São Paulo aos 20 anos, apresentando espetáculos e sorteios em caravanas de artistas. Formei-me em contabilidade, mas decidi pelo lado artístico. Consegui integrar a equipe de locução da Rádio Nacional de São Paulo. Foi então que, em 1958, aos 28 anos de idade, meu amigo radialista Manuel de Nóbrega me pediu ajuda para se desembaraçar de um problema com seu sistema de carnê chamado Baú da Felicidade. Logo notei uma grande oportunidade e resolvi assumir a empresa. Eu ainda não sabia, mas nascia ali o Grupo Silvio Santos. Com a expansão do negócio uns 10 anos à frente, foi necessário estabelecer mais de 10 empresas diferentes. Com a elevada inflação do fim da década de 60, reparei que o valor agregado pelos carnês seria superado pelo valor dos produtos entregues no final do ano. Foi fundada a Baú Financeira, início do que se tornaria mais de 20 anos depois o Banco Pan-Americano. Mas eu gostava mesmo era das comunicações. Em 1961, estreei meu primeiro programa na televisão, o Vamos Brincar de Poker. É claro que mais tarde ele se tornaria o maior programa de auditórios do Brasil, o programa Silvio Santos. O sucesso trouxe ótimos resultados financeiros, o que possibilitou o sorteio de carros, imóveis e eletrodomésticos. Passei a lutar ferrenhamente para obter meus próprios canais de televisão. Em 1975, consegui o canal 11 do Rio de Janeiro. Em 1981, consegui o canal 4 de São Paulo. Começava a nascer o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Daí, a rede se expandiu rapidamente. Parece uma trajetória de sucesso. E foi, mas não sem as dores do caminho. O preço da fama e da fortuna é muito alto. A vida sai da normalidade. Em 2001, minha filha foi sequestrada na porta da própria casa. Depois de libertado o sequestrador, fugindo da polícia, invadiu a minha casa e fez toda a minha família de refém. Consegui convencê-lo a deixar livre a família e fiquei com ele por 7
Em 1987 tinha levado um susto maior. Com problemas na voz, houve suspeita de câncer na garganta. O quase desespero me tomou conta. Tinha que interromper um de meus programas e emocionar o público com depoimentos e lembranças da carreira. Aquilo soou como uma despedida. Parecia que um grande comunicador estava acabado. Não estava não, senhor mestre das comunicações, ícone da televisão brasileira, o comunicador Silvio Santos não acabou naquele tempo e nem acabará nunca. Sua obra será imortalizada. E que obra gigantesca! O homem que foi de camelô a bilionário, de camelô a quase presidente da República, e provavelmente o teria sido, não fosse a sua candidatura impugnada. Certamente um dos homens mais populares do Brasil em todos os tempos. Estabeleceu o seu exemplo de coragem, determinação e, sobretudo, de uma qualidade que você precisa, por mais que a tenha, a capacidade de entender que não é a sorte que escolhe você, mas é você que escolhe a sorte. A sorte não é um poder mágico que recai sobre alguns. Antes, é o reconhecimento da oportunidade que se apresenta e a coragem da tomada de ação. É o que foi ensinado pelo homem que foi de camelô a bilionário. O mito Silvio Santos. Oi, Mark. Se inscreve no canal do garoto. É bom ou não é? Quem tem razão, porque o fraco vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Depois desse vídeo, o Silvio Santos já teve mais de 124 programas no seu tempo de carreira. Só que vou falar só de alguns que seria praticamente impossível de falar de todos. Um dos quadros que mais deu certo foi o show de 1 milhão. Era aquele programa de pergunta e resposta, conforme os seus acertos você ganha dinheiro, e até chegar a 1 milhão. E tinha aquele negócio, se errasse uma pergunta, você perdia o seu dinheiro inteiro. Ele foi exibido de 1999 até 2003, voltando em 2009 fazendo uma reestreia. E esse programa fez tanto sucesso, saiu de alguns jogos para computador, saiu até um computador de 1 milhão, que era na época. E era a mesma coisa, como se fosse um participante daquele programa e estaria respondendo algumas perguntas. Silvio Santos também apresentou o programa de sorteio chamado Telecine. Todo mundo deve conhecer o jogo da vez, onde dava sorteio de carros, casas, salário, livros, essas coisas. E era feito no domingo à noite. Todo mundo deve ver quando assiste a SBT, entre 1h, meio-dia, tem aquela propaganda do SBT falando quem ganhou, quem não ganhou. Tem um sorteio semanal, que de hora em hora o SBT informava. Um dos maiores sucessos do Silvio Santos foi o programa Topa Tudo por Dinheiro, onde que rolava algumas brincadeiras com desafios e algumas provas a troco de dinheiro, o próprio nome diz, Topa Tudo por Dinheiro. Esse programa foi exibido em 1991 até 2001. E lá onde surgiu os famosos aviãozinhos de dinheiro, onde o Silvio Santos jogava aviãozinho, ou perguntasse o que é aviãozinho. Aí eles acabavam jogando lá para a sua missão de dólar. Nesse programa Topa Tudo por Dinheiro, ele surgiu também a famosa Câmara Escondida. Tem um grande humorista que chama Ivo Holanda que sempre me diverte, particularmente, me diverte fazendo suas besteiragens nessa Câmara Escondida. E tem até um canal no YouTube que chama Câmeras Escondidas, onde você pode ver, se você perdeu o domingo à noite, teve aula, teve trabalhar no dia, você acessa no YouTube lá, Câmeras Escondidas, que vai achar todas as pegadinhas que passam no dia. Silvio Santos também apresentou a Casa dos Artistas, onde continha o Alexandre Frota, agora hoje em dia é político. Ele entrou no ar no dia 28 de outubro de 2001, antes mesmo na Globo estrear o seu próprio Big Brother Brasil. E agora o mais famoso por fim, o programa Silvio Santos. Começou na década de 60. Esse programa é tão velho
que em 1993 ele entrou para o livro dos recordes como o programa mais duradouro da televisão brasileira, o programa Silvio Santos, como todo mundo deve conhecer hoje em dia. Silvio Santos também tem vários imitadores, todo mundo imita Silvio Santos hoje em dia. Alguém sabe sempre uma frase que o Silvio Santos fala. E Silvio Santos tem um grande carinho, um grande apego a esses imitadores. Hoje em dia, todo mundo que coloca um microfone aqui na gola da camisa, da blusa, é um imitador de Silvio Santos. Fala uma oi, imitou o Silvio Santos. Silvio Santos é dono de algumas músicas de carnaval também, gravou alguns DVDs, e algumas dessas músicas é Ritmo de Festa, Meu Coração Empretiano, A Pipa do Vovô e Vamos Sorrir. Silvio Santos, além de ser o cara mais imitado do Brasil, um dos caras com o maior número de bordões, né? Não é só oi, vai vir pra cá, fica bem as musiquinhas, né? Ritmo de festa. Tem muita coisa do Silvio Santos. Silvio Santos é um apresentador tão elegante assim, que ele já caiu vários tombos no seu programa e ele sempre ri desses tombos, ele acha graça desses tombos que ele faz, porque ele divertiu o público, fez alguém rir. Silvio Santos é o verdadeiro animador de plateia, né? Um cara que entretém, né? Uma prova disso são os tombos que ele leva, ele ri, se beija. Dá uma olhada no compilado com os tombos do Silvio. Caiu as calças. Caiu as calças do animador. Segura. Quem botou meu celular? Isso é incrível. Fica quieto aí, coitado. Ah, você é o Dorinho. Oi. Também o Dorinho, entrei bem na causa. Fui debochada da tua gagueira, entrei bem. Silvio Santos é tão grandioso assim, na televisão hoje em dia que ele estava comentando sobre uma série que assistia e falou assim que ele estava assistindo uma série chamada Bíblia na Netflix. E ele fez um comercial de graça no seu programa. E ele falou assim pro dono da Netflix: você deve estar me assistindo agora, eu quero 2 meses, brincando, 2 meses de Netflix de graça, se for mandar. E o dono viu esse vídeo e falou assim: Silvio, eu vi você está assistindo esse programa e eu sei que você pediu só 2 meses, mas que tal você ganhar uma assinatura vitalícia? E acabou ganhando, é um dos poucos que tem a assinatura vitalícia da Netflix, de graça pelo resto da vida. Muitos sabem, o programa Silvio Santos só tem mulheres. Algumas vezes já foi alguns travestis, alguns homens, assim, só tem tipo de mulher.
E por que o programa de auditório de Silvio Santos só tem mulheres? Porque o Silvio chama ela de colega de trabalho. E para as mulheres ficarem, quando vem com os maridos, os amantes, os namorados, as mulheres ficam muito quietas, não tem vergonha de fazer alguma coisa na frente dos seus namorados do que com as próprias amigas. E elas fazendo assim, elas ficam mais soltas, ficam mais elegantes na presença do Silvio. Pode se interagir mais com o público que estiver assistindo. Também tem o famoso cabeleireiro Jaça, que é o famoso corte de cabelo de Silvio, corte de cabelo de várias outras pessoas, conhecido mesmo por ser o cabeleireiro do Silvio. Silvio Santos vai em 15 dias lá, cortar o seu cabelo, fazer um retoque, e tem uma cor que dele é loiro escuro, 0 ouro. E para fazer aquele peãozinho que o Silvio Santos taca hoje em dia, ele tem um responsável para isso, que é o senhor Assis, que ele é responsável por fazer os peãozinhos, e tem um ajudante que só passa uma fita técnica assim, para poder dar piso no peãozinho e poder jogar. Hoje em dia o Silvio Santos não está usando muito a peãozinho, ele usa mais uma pistola eletrônica que sai o dinheiro por lá mesmo. Silvio Santos já é qualquer coisa. Silvio Santos, aí você fala assim, Silvio Santos tem a repetir. Silvio Santos sabe fazer um bom negócio. Viu que esses produtos de repetir, produtos de famosos, por exemplo, Celso Portiolli é um dos produtos mais vendidos de perfume da própria Jequiti. Então o Silvio Santos, mesmo sendo um alerta, ele investiu em seu negócio, fazer gastar mais lucro. Como eu falei, quando falamos do Silvio Santos, a primeira imagem que temos é um homem com um microfone em seu pescoço, que é uma das marcas que ele deixou para a televisão brasileira. Todo mundo, como falei, os ditadores usam o próprio microfone assim, para colocar ele no pescoço e poder imitar o Silvio Santos. Hoje em dia o Silvio Santos está mais moderno, assim, está usando mais um fone que é de orelha, que vai na orelha até a boca, para poder se facilitar a fala do público. Silvio Santos, ele tem de especial. O que falam para ele que chama a atenção do público? Eu acredito, mas também é uma crença, que é a voz. A voz tem alguma coisa inexplicável, porque é a voz que toca o telespectador, é a voz que toca vocês que estão do outro lado. Então, quando a voz toca você, por alguma razão, vocês acreditam que essa voz seja carisma. Alguns especialistas, alguns estudiosos já disseram que é a minha voz. Pode ser que seja. Bem, pessoal. Silvio Santos tem uma voz muito encantadora. E Silvio é, de longe, a pessoa mais amada do Brasil. Mais amada da televisão, do rádio, da internet. Em todo lugar tem alguém que ama o Silvio Santos. Não existe uma pessoa que fala assim, eu odeio o Silvio Santos, não tenho nojo dele. Pode ter alguma pessoa que fala assim, não gosto do programa do Silvio Santos porque ele passa muita noite, porque eu tenho que trabalhar muito dia, tem escola, fazer trabalho e outras coisas mais. Mas você pode fazer uma lista aí com Pelé, com Edir Macedo, todo mundo gosta do Silvio Santos. O Silvio Santos é disparado, né? Em todo local que ele vai, ele é o sucesso daquele local. Silvio Santos é o melhor exemplo que, com muita honestidade, muito esforço e muito otimismo, é possível você conquistar praticamente tudo. Que o Silvio Santos era camelô. Hoje em dia ele é o dono uma das maiores emissoras da televisão brasileira. E claro, ele é responsável também por trazer o seriado Chaves para nós. Ele alegrou a nossa infância, vamos falar assim. Não é segredo para ninguém que o Silvio Santos está bem velhinho. Ele tem 88 anos, né? Agora, ele está no 19, dia 2 de dezembro. E não tem jeito, né? Um dia, o Silvio Santos irá nos deixar. Vamos ter que nos acostumar a um domingo sem ele, domingo à noite sem ele. Mas de coração, assim, eu espero que o Silvio Santos viva muito mais uns 30, 20 anos, quem sabe. E que faça muito mais sucesso do que ele é hoje em dia. A única certeza que temos quando viemos à vida é que um dia vamos voltar a morrer. E quando esse mundo nos deixar, eu espero que seja 100 anos de luta. Podia ser um ano de luta. Eu costumo falar que quando o Cristiano Araújo morreu, ele parou morrendo em uma semana. Quando o Silvio morreu, eu acho que vai parar durante meses. Ninguém vai conseguir. O SBT mesmo deve estar parando por um tempo. Só em homenagem a mim. Não.
Falou.